pessoal, eu sou Juliana Matos e hoje eu gravarei a resenha de Peter Pan. O autor do nosso livro é o escocês James Barrie. Ele nasceu em 1860, foi o caçula de 3 irmãos e acredita-se que o fato dele ter visto um de seus irmãos morrer ainda pequeno, devido a uma fratura no crânio, seja uma das fontes de inspiração para o surgimento do nosso clássico. O seu irmão foi uma criança que infelizmente não cresceu, devido a este fato. Peter Pan, ele surgiu inicialmente como uma brincadeira de Barrie para filhos de seus amigos. Ele estava contando para 2 crianças uma história apenas para alegrá-los. E assim a história foi se aperfeiçoando, até que ela foi encenada como peça de teatro e posteriormente ela foi publicada em prosa. Inicialmente como Peter e Wendy e depois somente Peter Pan. Bem, eu acredito que todos conhecem a história, ela é mundialmente conhecida. A história de um menino que não queria crescer, que vivia na terra do nunca e que certa noite aparece no quarto de Wendy e seus irmãos, pois não pela primeira vez, mas na noite em questão em que Wendy e seus irmãos vão para a terra do nunca, devido a sua sombra ter sido aprisionada, um fator fantasioso na história. E a partir de então, os 3 vão para a terra do nunca e vivem as suas aventuras, que vocês vão poder conferir caso leiam o livro. O autor ele faz algumas críticas bem sutis à sociedade, algo que está escrito na análise da minha edição da Zahar, é que todos os homens adultos que aparecem na história são um tanto quanto idiotas. Os seus defeitos pessoais eles também evidentes, para mostrar que o Peter, um dos motivos dele não querer crescer era para não se tornar uma pessoa assim. O autor ele também faz críticas quanto às conveniências da sociedade, como pelo fato de o pai de Wendy, mesmo sem poder ter uma babá devido às suas condições econômicas, ele quer ter para ser como os vizinhos. Ele quer manter este status social. Bem, o gênero literário de Peter Pan é o conto de fadas e o fator maravilhoso ele é bem notório na nossa história, como por exemplo a cachorra Naná, que é a babá da Wendy e de seus irmãos. A Terra do Nunca é o nosso maior exemplo, que além de Peter, vive também os meninos perdidos, que são crianças que caíram dos seus carrinhos de bebê devido ao descuido das babás e jamais foram encontrados. É algo bem fantasioso. E apesar de ser um conto de fadas, nós percebemos que ela possui um viés adulto também. O fato do Peter Pan ele ter uma perda de memória bastante frequente devido a sua morada no Terra do Nunca traz um olhar adulto para a história. É até um pouco triste o fato do Peter não reter lembranças, e este é um dos fatores do fato dele não crescer, dele não amadurecer, evoluir. E você percebe uma certa melancolia. O Peter ele não tem consciência da sua real situação. Ele vive uma realidade verdadeiramente inventada. O autor deixa claro que os meninos perdidos eles têm uma consciência maior da sua situação, do fato deles não possuírem uma mãe e das desvantagens disso. Já o Peter não tem tanta consciência disso. E o autor diz isso diretamente. Outro fator maravilhoso da história é a Sininho, que é uma fada que foi uma surpresa para mim, porque eu me lembrava dela como uma fada bonitinha, pequenininha e tal. Mas quando você lê, você percebe que ela é um tanto quanto malvada, ciumenta, o que é legal também, pois tem um certo maquineísmo na história, nesse ponto na história, pois o narrador afirma que pelo fato das fadas serem tão pequenas, elas não podem possuir em si a maldade e o bem ao mesmo tempo. Ou elas, naquele momento, elas são totalmente más ou elas são totalmente boas. E a Sininho ela faz verdadeiras maldades na história. E essa existência de fadas é outro fator maravilhoso da nossa história. Bem, a história ela é relatada por um narrador onisciente que por diversas vezes ele conversa com o seu leitor,
Como, por exemplo, logo no início da história, ele promete solenemente que tudo dará certo no final, ratificando o que diz Marilena Chauí, que a criança, quando ela lê um conto de fada, ela tem a segurança, o desejo de que no final ela terá um feliz para sempre. É bastante interessante, eu gostei bastante da forma como que o Barry escreve, pois você percebe que a história foi escrita para crianças. Como, por exemplo, quando ele diz que os pais de Wendy, eles eram pobres porque eles compravam muito leite. Porque talvez para os olhos de uma criança, este seria o fator da pobreza daquela família. E não o fato, por exemplo, de que o pai não tinha uma grande qualificação profissional. Ou ainda, quando ele trata de assuntos aparentemente banais para os adultos, mas que para as crianças são extremamente importantes. Quando ele diz que o mapa no cérebro das crianças da Terra do Nunca é complicado porque ele possui verbos transitivos direto, ou então que a sobremesa de chocolate, ou então o fato de ser o primeiro dia de aula complicam esse mapa. É o fator complexidade deste mapa, quanto que para o adulto são coisas banais do cotidiano. Bem, se você se interessou pela história, o meu exemplar é da Zahar. É a minha edição comentada, ilustrada e definitiva. É muito bonito, é capa dura. Possui várias notas de rodapé que são extremamente úteis, pois o autor ele faz várias menções a piratas que existiram realmente na realidade, a outras histórias que, se eu não tivesse essas rodas de rodapé, eu não teria feito essa analogia. Ele cita várias vezes elementos da história ali do tesouro. Então as rodas de rodapé se mostram extremamente válidas. E Peter Pan é um dos 6 livros da minha lista de metas de leituras para 2014. Se vocês se interessarem pelo restante, irei deixar o link do vídeo na descrição. Por eu ter gostado tanto deste livro, eu lhe dou nota 5. Então, se você gostou do meu vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar e se inscrever no nosso canal. Obrigada e até mais!